Olá, pessoas! Essa é uma aula sobre termometria, a parte do estudo do calor que fala sobre os termômetros. Vem comigo! O calor é um tipo de energia e, como toda energia, nunca se acaba, se converte ou se transfere, se propagando para outros sistemas de menor temperatura. Para entender a temperatura, precisamos imaginar as partículas internas dos corpos, os minúsculos átomos vibrando. E quanto maior a vibração, maior a temperatura. Essas partículas vibrando podem chegar ao ponto de se afastar tanto umas das outras, a ponto de não retornarem mais para o seu estado original e o corpo pode vir a se derreter. Vamos conhecer agora alguns dos cientistas que criaram diferentes termômetros que são utilizados em várias partes do mundo atualmente. Anders Celsius utilizou a temperatura de congelamento e fervura da água para determinar a sua escala termométrica. Ele ficou observando a água e quando a temperatura baixava, sempre ao atingir determinado ponto, a água virava gelo. Então ele chamou isso de 0 graus Celsius. Então passou a observar a água enquanto se aquecia e viu que a água nunca passava de certo ponto, mas vaporizava e secava completamente. Então ele chamou esse ponto de fervura de 100 graus Celsius. Daniel Gabriel Fahrenheit utilizou a temperatura de congelamento da água com sal. O detalhe é que a água com sal precisa de uma temperatura um pouco mais baixa. Então ele esperou a temperatura baixar mais e só então a água com sal congelou. E ele chamou isso de 0 graus Fahrenheit. Comparando com a escala Celsius, nós temos 32 Fahrenheit, que corresponde a 0. William Thomson utilizou a ideia do zero absoluto para compor a escala Kelvin. Ele queria encontrar a menor temperatura do universo. Ele pensou que se a temperatura corresponde à vibração das partículas, então ele pensou em baixar a temperatura ao máximo possível, até que a vibração das partículas parasse por completo. E chamou isso de 0 Kelvin. Mas isso é impossível, porque a vibração é justamente o funcionamento dos átomos. Sem essa vibração, os átomos param de funcionar. Para a conversão entre as escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, fixamos os pontos de gelo e de vapor da água pura, que na escala Celsius corresponde a 0 e 100, se dividindo em 100 partes. Na escala Kelvin corresponde a 273 e 373, se dividindo em 100 partes. E na Fahrenheit, 32 e 212, se dividindo em 180 partes. Utilizamos as temperaturas de gelo e as partes nas quais elas se dividem. Com alguns cancelamentos, reduzimos a esta fórmula. Utilizamos para converter de Celsius para Kelvin. Também utilizando as temperaturas de gelo e as partes nas quais se dividem e alguns cancelamentos, chegamos à fórmula que utilizamos para converter de Celsius para Fahrenheit. Para converter 50 graus Celsius em Kelvin, utilizamos esta fórmula. Substituímos 50 no lugar do C, isolamos o K. Vamos mover apenas este termo, menos 273. Se mudar de lado, muda de sinal. Somando, temos 323 Kelvin. Convertendo 50 graus Celsius em graus Fahrenheit, utilizamos esta outra fórmula. Substituímos 50 no lugar do C e repetimos o restante. Multiplicando meio pelos extremos, 5 que multiplica F menos 32. Isso sempre vai acontecer. Agora, 5 vezes F, aplicamos a distributiva. Continuando, agora somamos F é igual, e 5 passa embaixo dividindo, resultado 122 graus Fahrenheit.